você apresentar desculpa, pode fazer umas coisas. Se há possibilidade de fazer algo, se há possibilidade de você entrar e fazer uma live, há possibilidade de você entrar no escritório, do sítio fechado, começar a escrever o seu livro. Que é desculpa? Vai fazer atrasar a vida de muita gente. É isso que se chama desculpa. Desculpa. Se você deixar que a desculpa domine a tua vida, você nunca vai ir à frente. O que a desculpa traz? A desculpa por trás dele tem o medo. Tem medo. E a maioria, a esmagadora das pessoas, eles estão dominados pelo medo. O medo domina eles. Mas nós temos que fugir do medo. Você sabe, eu não vou definir nada hoje. Não vou definir nada. Mas você sabe que a experiência de muitos diz o seguinte: que o medo você não pode eliminar, porque você não consegue eliminar o medo. A única coisa que você pode fazer é andar com medo. Você dizer ao medo: ei, vem comigo, vem comigo. E que sabe, você continua a andar. Então Jesus Cristo foi lá em Getsemane, em Getsemane, e quando foi em Getsemane, ele subiu no Monte Getsemane naquele dia. Ele sentiu dor em Getsemane. Você sabe que ele sentiu dor. Ele sabia que, que naquele momento era um momento de decisão que ele tinha que tomar. Porque ele estava sentindo dor de uma coisa que ia viver. Então, quando ele sentiu muita dor sobre aquilo, o medo estava ali possuído. Então ele disse: Pai, se possível, tira esse cálice em cima de mim. Vê, por favor, tira esse cálice em cima de mim. Você está reclamando dos problemas, está a dizer: tira esses problemas à frente de mim. Você está reclamando das situações. Você está a dizer: tira essas situações de frente de mim. Entenda isso, que não há grande celebração sem uma situação adversa. Escreve isso. Não há uma grande celebração sem uma situação adversa. Quando você diz que tira esse problema por cima de mim, tira essa situação em mim, você está dando desculpa. Estás a dar desculpa. Uma grande coisa que está a ser preparada para você, especificamente para você. E marcador o número de pessoas. Marcador o número de pessoas. Estão desculpa. Assim como eu dou desculpa. Se calhar você também dá desculpa. Se calhar estás a dar desculpa numa situação que você poderia enfrentar. Você podia andar com medo. Você acha que Jesus Cristo não andou com medo? Acha que ele não andou com medo? Ele sabia o que ia vir. Você não sabe o que vai vir. Mas você já sabe que você está a passar o que você passou. Vê só a diferença. A diferença de pessoas de alta performance reside aí. A maioria esmagadora de pessoas, eles não sabem o que vai vir. Entenda isso. Não sabem o que vai vir. Mas sabem que já viveram. E o que estão a viver. E eles ainda têm medo de avançar. É por isso que têm medo de avançar. Se você viver no normal, a única coisa que vai te passar é o que você já viveu. Se você viver na mentalidade de toda a gente, a única coisa que vai te parar é o que você já viveu. É o que você já viveu. Eu lembro-me que quando perdi 443 milhões de panças, eu passei uma semana a reclamar. Uma semana a reclamar. Uma semana a reclamar. Eu reclamava durante aquela semana. Falava: por que isso está acontecendo comigo? Eu me meto com ciclano, me meto com ciclano. Isto, esse dinheiro. Eu disse que gastei muito dinheiro. Eu comecei a meter a mão na cabeça. Porque eu olhava as pessoas que estavam dependentes de mim. Pessoas que estavam à espera que eu desse o meu melhor.
E essas pessoas não sabiam. E quando isso aconteceu, eu comecei a meter a mão na cabeça. Isso já foi há um bom tempo atrás. Sim, uma semana a pensar atrás. A pensar em um dinheiro que já não estava apenas na minha mão. Ela existia na minha mente. Ela existia no meu ser. Mas já não estava na minha mão. Fiquei uma semana a pensar. Você já viste você ficar uma semana a pensar em algo que você já perdeu? Relação que você já perdeu? Filho que você já perdeu? Marido que você já perdeu? Esposa que você já perdeu? Amigo que já se foi embora? O luto ainda mata muita gente. O luto ainda mata muita gente. O luto é a verdadeira prisão da sua mente. E que Satanás vem sempre reforçar. Isso chama-se que o luto. O luto é todo o passado. Toda a situação do passado. Toda a situação do passado. É o luto. E se você começar a viver a situação do passado, do luto, você vai vestir de preto. Você sabe o que é vestir de preto? Significa luto para você. Vocês vão dizer, epa, ela é sinônimo de perda. Que ela aí é sinônimo de perda. Sinônimo de perda. Mas é o demonstrativo. Não vivo no passado. Porque naquela época, quando eu perdi esse dinheiro, fiquei uma semana. E uma semana só de sofrimento. O luto são dias de sofrimento. São dias de lembrança. E você não foi feito para viver em lembranças. De lembranças. O vivo não vive de lembranças. Entende? Apenas os mortos é que são lembrados. Mas o vivo não vive de lembranças. O vivo vive na sua ação e na expectativa que ele está criando. Entende? O, o homem vivo, ele vive nas suas ações e na obrigação do propósito que foi criado para ele. Eu tenho que constantemente. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu combati um combate. Eu cortei a meta. Então você tem que viver no presente que você está agora, fazendo as coisas acontecer, e no futuro, na meta que você está aí a alcançar. A maioria das pessoas não entende isso, é por isso que paralisa. Paralisa. Os apóstolos ensinaram como você ser grande vencedor e você ser falado. Os apóstolos falaram muito isso. Os apóstolos falaram muito isso, explicaram sobre isso. Como você pode fazer você lembrar? Como você pode fazer para deixar a coisa melhor? A única coisa que vai te fazer você deixar a coisa melhor é você não fugir dos problemas. Muito pelo contrário, pegar os problemas e dar solução. Se você dá solução, os problemas com o medo se torna o teu parceiro. E ele vai te trazer problemas maiores. Não são as tuas conquistas que te trazem problemas maiores. Não, não, não. É o medo que traz as coisas maiores. Por quê? Porque o medo tem que acrescentar o grau de medo. Então você vai pegar o grau de medo e você vai crescendo. É a caminhada de Jesus Cristo. Os escribas é que eles interrogavam. Pois, primeiro a multidão lhe interrogava. Depois os escribas lhe interrogavam. Depois foi no Herodes. Então, cada problema tem um nível. E quando você resolve o problema, você sobe de nível. Não pode fugir do problema. Eu estava aqui a testar o streaming. Eu estava aqui a testar. Como é que eu posso realmente fazer as lives? Como é que eu posso fazer lives no Instagram? Como é que eu posso fazer live no Facebook? Como é que eu posso fazer live no TikTok? Como é que eu posso fazer as lives nessas plataformas ao mesmo tempo? Então aí eu comecei a pensar, como é que eu posso fazer isso? Então eu entrei no OBS, comecei a investigar as coisas, comecei a ver as coisas. Porque uma coisa é verdade, você pode ter profissionais na tua usada, mas você tem que ter noção do que eles estão a fazer. Entende isso? A maioria das pessoas, elas não têm noção do que está acontecendo. É por isso que você vê que quando perdem um elemento, eles ficam parados. Então comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, comecei a testar as coisas. Se você for no meu TikTok, Solano Antônio 1,
Solo Antônio Ramos, você vai ver. Há muitos vídeos, aqueles vídeos todos que estão lá. Editado por mim. Você acha que eu não tenho vontade de dar isso a uma outra pessoa? Tenho. Eu tenho que fazer primeiro, depois dar a outra pessoa. Porque um dia, quando ela apresentar, desculpa, vou dizer, oh, mas isso aqui vai ser assim. Entendo o segredo. Teste. Não tenha medo de perder. As únicas pessoas que perdem são aqueles que testam. São aqueles que querem fazer qualquer coisa. Jesus Cristo não venceu todas as batalhas. Quando estava em vida, ele às vezes fugia, mas ele testava a forma de entrar, a forma de estar em Samaria, não sei aonde. Ele testava. Ele retirava-se de um sítio para o outro, testava. Para as coisas funcionarem. Se você não testar nada, você nunca vai ter nenhuma evidência para mostrar que funciona. Apenas pessoas que testam têm evidência de que alguma coisa funciona. Alguma coisa não funciona. Tenha sempre isso em mente. Sempre isso em mente. Se você pegar esses itens em mente, você vai crescer de forma extraordinária. E a única coisa que você pode deixar são histórias. E para você deixar histórias de valor, você tem que ser aquela pessoa que ultrapassa os limites. Você tem que ser aquela pessoa que funciona acima dos limites. E isso não é para todos. Isso não é para todos. Isso é para algumas pessoas. O meu conselho é trabalhe com medo. E tenha em mente que cada passo que você der, passo que você der, o medo vai aumentar. E quanto mais o medo aumentar, saiba que você está próximo de uma grande vitória. Quando o medo aumenta, você está próximo de uma grande vitória. Está próximo de uma grande vitória. Vi história, você sabe que aquelas pessoas que vão nas casas escuras, o que é que eles fazem? A casa escura, eles pedem o quê? Eles pedem sempre uma coisa de valores que eles têm. Por quê? Porque é onde está o coração deles. A maioria das pessoas tem o coração na perna. E como tem o coração nas coisas que já construíram, tem medo de avançar, tem medo de investir. As pessoas de alta performance, eles têm sempre necessidade. Necessidade é diferente de desejo. Necessidade é uma coisa irrevogável. Você tem que atingir. Desejo é uma coisa que pode ser substituível. Ah, eu desejo um tênis da Nike, mas eu posso substituir o tênis da Nike por um tênis da Adidas. Necessidade é, eu preciso andar calçado, eu preciso de um tênis, eu preciso. Eu não posso ficar sem tênis, senão eu não consigo correr. Não importa a marca, entende? Necessidade não tem marca. Pessoas de alta performance, eles têm necessidade de ser sempre o melhor naquilo que eles fazem, fazerem o melhor delas, aquilo que eles fazem. Por quê? Porque eles sabem que o medo está comigo. E eu tenho que ter desafio. Eu tenho que ter desafio. Eles têm isso em mente. E como é que eles fazem para vender? Vencer todas as cenas. Teste. Você testa. Você vai, você vai, você vai crescer. Ultimamente, eu estava testando a, a minha capacidade de crescimento e de negociação com as pessoas. De se conectar com pessoas rapidamente. Mas eu não queria qualquer pessoas. Então o que é que eu fiz? Eu escolhi pessoas, eu selecionei pessoas grandes, gestores grandes, empresários grandes e em locais grandes. Então qual foi o teste? Eu testei estar no meio dessas pessoas e convencer eles a fazerem as coisas que eu pensei que fizessem. Aquilo foi surreal. O resultado foi surreal. Eu consegui influenciar pessoas grandes a fazerem coisas e a terem resultados. Uau, uau. Imagina se eu tivesse medo de estar no meio deles ou abrir a boca no meio deles. Jesus Cristo está dizendo: não tenha medo do que vocês vão falar. Eu vou enviar o Espírito Santo, vai me meter com a palavra no seu mundo.
na tua boca. O medo que você tem de negociar, de manter no estado que você está. O medo de que você tem de testar uma capacidade. A capacidade, ela é absoluta quando é testada. Entende? Se você não testar uma coisa, se você não testar um carro, você não vai saber se ele é seguro ou a velocidade que ela foi turbinada está correspondendo. Então, meu amado, teste, teste. Não deixe de testar. Teste como se fosse a última coisa que você poderia fazer na vida. Dizer, Deus, você me deu um propósito. Então, nesse propósito, eu estou a testar. Esse propósito. Teste com força. Teste. Não recua. Você vai receber boas opiniões. Você vai receber opiniões de pessoas que são muito próximas. Muito próximas. Se você não faz isso, por que você vai fazer isso? Olha quem está ao teu lado. Vê quem você precisa. Você vai perder. Você vai receber boas opiniões. Mas se você tem convicção daquilo que você está fazendo, faça. Muitas vezes, está do outro lado, que você quer pegar o ouro, a vida boa, o dinheiro, a empresa grande, e muito mais pessoa, ela nunca é visível nos olhos. A realidade nunca mostra isso. Nunca mostra isso. Ela está sempre do outro lado. Ela está sempre do outro lado. Só então, o que eu tenho que fazer? Se vir uma opinião ao contrário, diferente do que está me falando, você aceita, você considera e aplica as duas coisas. Aplica as duas coisas. Depois eu estava conversando com alguém que me pediu uma opinião. Ele queria entrar na minha mentoria individual e me pediu uma opinião. E eu lhe disse, olha, se eu responder essa opinião ou te orientar, eu já vou estar te dando uma mentoria. Então, por quê? Porque ainda estava na discussão do preço, etc. Ele disse, então, já que eu preciso disso, já estamos na mentoria. Eu disse, ok, manteve o pão. Eu não sabia se ele estava a falar a verdade. Manteve o pão. Eu fechei os olhos e disse nos olhos, ação, ação, ação. Manteve o pão. Quando matei o pão, assustei. Fez a diferença. Eu disse, afinal, estamos numa mentoria. E sabe o que é que acontece? Eu nem tinha ferramenta para entregar. Tinha ferramenta para entregar. Mas eu sabia que eu tinha que dar aquilo. O primeiro livro, eu estava pensando que eu não tinha capacidade de dar. Tem de ter um livro, o meu primeiro livro. Eu disse, doutor, não tenho capacidade. Eu falo bem a língua portuguesa. Eu escrevo em condições. Eu só tenho ideias. Eu só dou opiniões. Disse, mas isso é melhorável. Eu disse, eu posso melhorar isso. Como é que eu posso melhorar isso? Eu leio. Ele disse, você fala em condições. Alguém me disse, você fala em condições. Só você não sabe. Estás com a memória antiga. Eu estava com a memória da primária. Eu estava com a memória da primária. Bebê é sempre bebê. Se não tem noção de que cresceu, vai continuar querendo bebê. Quando ele disse isso, eu disse, uau, mas lá é onde saiu o bloqueio. É onde saiu o bloqueio. Então, o que eu tive que fazer? É mudar logo. Mudar logo. Eu disse, porque eu que agir como mais velho. Há uma pergunta que você tem que responder. Espera você der o seu melhor hoje. Quem são as pessoas que estão expectantes que você dê o teu melhor hoje? Tenha eles na lista. E toda manhã que você acordar, coloque um alarme. Quem é que precisa que eu dê o meu melhor hoje? Você vai ver. Vais mandar os e-mails. Vais mandar os pizzas. Vais mandar os MPWay. Vais mandar. Mas é a métrica. Se você não avançar, vai ter pessoa que vai avançar. Jesus Cristo avançou.
Eu vi um vídeo que fizeram um esquema de Jesus Cristo. Um vídeo era uma academia. Então ficaram pessoas do lado direito, outros do lado esquerdo. Então a menina acho que cometeu, tinha que passar. E todos que estavam lá no meio dele tiravam os cintos, né? Os cintos dele, davam nas costas dele. Pá, ela tinha que cumprir aquilo, tinha que cumprir aquilo. Ela foi, primeira vez, cinto nas costas. Foi, cinto nas costas. Quando apanhou tudo, chegou no fim, ela começou a celebrar. Ela começou a celebrar com as tampinhas chicotadas. A celebração vem depois das chicotadas. Celebração vem depois das chicotadas. Eu aprendi, consegui passar a dificuldade. E Jesus Cristo, ao passar, toda a gente ofendia, cuspiam, batiam nele. Ele com a cruz levava a cruz. Eu penso sobre aquilo. Esse momento que eu estou a falar, aquela imagem está a me vir e logo estou a dizer, uau, a celebração vem depois da discoteca. E lá, depois de ele pendurarem na cruz, alguém me disse, esse mesmo é filho de Deus. Celebração vem depois da discoteca. Isso pessoalmente, trabalhei fortemente nisso. Se você quer ser melhor, trabalha fortemente nisso. Fortemente nisso. Vai ser melhor do que muita gente. E não vale a pena. Desculpa, você precisa ir, você precisa criar empresas, você precisa fazer o seu melhor, ter o teu melhor nesse mundo, para deixar a sua marca nesse mundo, para deixar a sua marca nesse mundo, as pessoas disserem quem foi o teu pai, quem foi a tua mãe, quem foi o teu irmão, quem foi a tua irmã, quem foi a tua amiga, quem foi o teu amigo. Você precisa deixar marca verdadeira, marcas puras. Desejo muito sucesso para vocês. Isso foi a live de hoje.